Richard Trenton Chase nasceu no dia 23 de maio de 1950 em Sacramento, na Califórnia, Estados Unidos. Ele e sua irmã mais nova foram criados em uma família muito rígida. Ambos apanhavam frequentemente do pai, que também protagonizava brigas sérias com a mãe das crianças. Desde muito novo, Richard era tido como um menino problemático, que gostava de queimar coisas e torturar animais até que eles morressem. Na adolescência, Richard Chase começou a beber. Usava drogas e rapidamente se tornou um alcoólatra. Quando já estava no colégio, ele teve algumas namoradas, só que não conseguiu ter nenhum relacionamento estável. Segundo ele, isso era porque ele se achava incapaz de ficar excitado na presença de mulheres, ou ainda tentava manter ereção, mas isso nunca acontecia. Esse problema incomodava Richard até aos 18 anos. Foi quando ele procurou um psiquiatra. Na consulta, ele foi informado que o que ele tinha era raiva reprimida ou algum tipo de doença mental. Depois de ter esse diagnóstico, Richard decidiu não ir mais ao psiquiatra e também decidiu que não ia buscar mais nenhum tipo de tratamento para o seu problema. Por conta do seu abuso de álcool, ele desenvolveu hipocondria, o que o levou a procurar atendimento médico algumas vezes, dizendo que sua artéria pulmonar havia sido roubada e que seus ossos estavam saindo pela parte de trás de sua cabeça. Além disso, ele achava que seu estômago estava ao contrário e que seu sangue estava se transformando em pó. Ele também dizia que seu coração parava de bater com muita frequência. Obviamente que na época o psiquiatra que estava de plantão no hospital o diagnosticou com esquizofrenia paranoica, mas também achou que Richard poderia estar sofrendo de psicose tóxica induzida pelas drogas que usava. Isso porque nos exames que fizeram constataram que havia muitas substâncias em seu sangue. Por isso ele ficou em observação por 72 horas, depois foi liberado. Após o ocorrido, Richard mergulhou profundamente no abuso de drogas. Foi aí que sua mãe, que já estava divorciada de seu pai, o chamou para morar com ela a fim de ajudar o rapaz. Mas não demorou muito para Richard começar a procurar problemas. Devido à sua hipocondria, ele surtou e acusou a própria mãe de tentar matá-lo envenenado. Assim, o pai de Richard decidiu comprar um apartamento para forçar ele a sair de casa. E aí, aos 21 anos, sozinho em seu novo apartamento, Richard parou totalmente de cuidar de sua higiene pessoal. Ele já não se arrumava, não tomava banho, não escovava os dentes. Ele perdeu bastante peso e por isso ficou desnutrido. Acreditando estar muito doente, Richard começou a matar e estripar coelhos que ele capturava ou comprava para comê-los crus. Ele também começou a bater as entranhas dos animais no liquidificador para fazer uma espécie de vitamina. Segundo ele, era para evitar que o seu coração encolhesse a ponto de desaparecer dentro do seu corpo. Em 1976, Richard foi hospitalizado por envenenamento do sangue após injetar em si mesmo o sangue de um dos coelhos que ele matou. Ele achava que isso seria benéfico para o seu organismo, mas ele precisou ficar dias e dias no hospital para conseguir fazer a desintoxicação total do corpo. Lá mesmo ele foi internado como um paciente esquizofrênico que estava sofrendo de delírios somáticos. Ele ficaria em observação no hospital para um diagnóstico preciso e para medicação. Só que ele conseguiu escapar e apareceu na casa de sua mãe, que rapidamente o devolveu para o hospital para que ele continuasse o tratamento. Pouco tempo depois, ele foi transferido para Beverly Manor, uma clínica para pacientes mentais. Muitos pacientes e enfermeiros ficaram horrorizados com ele e começaram a chamá-lo de Drácula devido aos seus hábitos. Na clínica, ele sempre falava sobre matar os coelhos. Um dia ele foi encontrado com sangue em volta da boca e, quando foi questionado, alegou ter se machucado ao se barbear. No entanto, descobriram que ele estava capturando pássaros, mordendo suas cabeças e sugando o sangue deles. Os médicos encontraram 2 pássaros mortos com os pescoços quebrados do lado de fora da janela do quarto de Richard. Muito conhecido como vampirismo, a síndrome de Hanfield é um distúrbio psicológico relacionado à obsessão por sangue. E era o que os médicos desconfiavam que Richard Chase tinha. Após passar por diversos tipos de tratamentos na clínica, Richard não foi mais considerado um perigo para a sociedade. Em 1976, ele foi liberado sob a custódia de seus pais. Assim, ele continuaria tomando os remédios, porém em casa. Até que um dia, a mãe de Richard decidiu que seu filho não precisava mais tomar medicação.
Porém, isso foi um grande erro. Em 3 de agosto de 1977, Richard foi encontrado em um campo perto de Lake Tahoe, Nevada. Ele estava nu e coberto de sangue. Quando questionado, ele afirmou que o sangue era dele mesmo e que havia vazado por meio de sua carne, como se ele estivesse transpirando sangue. Em seu carro foi encontrado 2 rifles, uma pilha de roupas, um balde cheio de sangue e um fígado de vaca. A polícia concluiu que o sangue que estava no corpo dele, na verdade, era da vaca que ele matou. Esse incidente foi relatado ao chefe de polícia, mas na época nada foi feito. Em 27 de dezembro de 1977, Richard Chase atirou contra a casa de uma mulher em Sacramento. Uma busca policial encontrou a bala na cozinha da residência da mulher. Ninguém ficou ferido, mas 2 dias depois, Richard fez sua primeira vítima fatal. Um engenheiro de 51 anos e pai de 2 filhos chamado Ambrose Griffin. No momento da morte, ele ajudava sua esposa a levar os mantimentos para casa. O tiro foi fatal. Um dos filhos da vítima relatou ter visto um vizinho andando pelo bairro com um rifle calibre 22 no início daquela semana. O rifle do vizinho mencionado foi apreendido, mas os testes de balística determinaram que a arma do vizinho não era a mesma do crime. Então, ele foi descartado. Com as investigações, eles constataram que a arma usada para matar Ambrose era na verdade a mesma que foi disparada na cozinha da mulher de Sacramento 2 dias antes. Mas mesmo com essa pista, os policiais ainda não haviam chegado nem perto do suspeito. 2 semanas depois, Richard tentou invadir a casa de uma outra mulher, mas percebendo que as portas estavam trancadas, ele foi até o quintal e acabou indo embora. Ele seguiu procurando uma nova casa para invadir e foi aí que descobriu a casa de um jovem casal. Com a casa vazia, ele roubou alguns objetos de valor, urinou em uma gaveta com roupas de bebê e defecou na cama de um dos filhos do casal. Quando o casal voltou para casa, Richard ainda estava lá, e foi aí que o marido tentou pegá-lo, mas ele conseguiu escapar. Richard continuou observando as casas da região até que encontrou a casa de David Walling e Teresa Walling. David estava trabalhando. Teresa, na época, estava grávida de 3 meses. Ela estava tirando lixo e, por isso, deixou a porta da frente destrancada. Nisso, Richard Chase entrou na casa e atirou 3 vezes contra ela. Uma na mão e 2 na cabeça. Ele, então, arrastou o corpo da mulher para o quarto e a violou depois de morta, enquanto a esfaqueava repetidamente com uma faca de açougueiro. Quando terminou, Richard abriu o cadáver e removeu vários de seus órgãos internos, usando um balde para coletar o sangue e se banhar com ele. O mamilo esquerdo da vítima estava arrancado e seu intestino estava para fora do corpo. Pulmões, diafragma, fígado e seio esquerdo também foram dilacerados. A cena era terrível. Antes de sair, ele foi ao quintal, pegou fezes de cachorro, voltou para enfiá-las na boca da vítima até que chegasse à sua garganta. Era simplesmente aterrorizante. Depois desse assassinato, os agentes do FBI, Roosevelt Pageon e Robert Helsland, foram chamados para investigar o caso. Foi a partir daí que eles montaram o perfil físico e psicológico do assassino. Diante de algumas testemunhas, os relatos eram que o homem era alto, desnutrido e possivelmente solitário, fisicamente impuro e, o mais importante, se ele não fosse parado, continuaria a matar. No dia 27 de janeiro, como já previsto, Richard agiu de novo. Ele entrou na casa de Evelyn Mirot, de 38 anos, que no dia cuidava de seu sobrinho de 1 ano e 10 meses, David. Também estavam na casa o filho de 6 anos de Evelyn, Jason Mirot, e Dan Meredith, um vizinho que foi fazer companhia ao pessoal da casa. Evelyn estava no banho enquanto Dan cuidava das crianças. Ele estava no corredor da casa quando Richard Chase entrou e atirou em sua cabeça queima-roupa, também com a arma calibre 22, a mesma usada nos outros crimes. Dan morreu na hora. Richard então revirou o corpo e roubou a carteira e as chaves do carro de Dan. Jason, de 6 anos, viu o movimento e correu para o quarto da mãe, mas Richard foi mais rápido e atirou contra o garoto. Ele também atirou na cabeça de David, que tinha menos de 2 anos e estava próximo do primo. Não satisfeito, Richard entrou no banheiro onde Evelyn estava e atirou fatalmente em sua cabeça. Ele arrastou a vítima morta para a cama, a sodomizou e fez cortes na nuca para beber seu sangue. Quando Richard terminou, ele a esfaqueou algumas vezes até que a faca penetrasse seu útero.
Ele também esfaqueou em outros pontos vitais do corpo, o que fazia com que o seu sangue escorresse e se acumulasse no abdômen da vítima. Ele então cortou e esvaziou em um balde para depois beber todo o sangue. Os médicos legistas depois encontraram uma grande quantidade de sêmen no reto do cadáver, indicando uma quantidade incomum de ejaculações. Como se não bastasse, ele pegou o corpo do menino David, levou ao banheiro e na banheira ele abriu o crânio do menino e comeu parte de seu cérebro. Do lado de fora da casa, uma menina de 6 anos com quem um dos garotos tinha costume de brincar, bateu na porta. Assustado com o barulho, Richard saiu correndo, roubou o carro de Dan e fugiu da residência, levando o corpo de David. A menina alertou um dos vizinhos que entrou na casa e ficou em estado de choque ao descobrir os corpos. Foi aí que a polícia chegou e, após a perícia, os investigadores descobriram que o assassino tinha deixado impressões perfeitas de mãos pela casa toda e também das solas de seus sapatos no sangue de Evelyn Mirotti, mas ainda não tinham conseguido chegar ao assassino. Foi quando reforçaram a busca por toda a região. Além disso, colocaram anúncios na TV e no rádio. Nancy Holden ouviu o FBI anunciar sobre o perfil do assassino. Ela ficou desconfiada e contatou a polícia dizendo que acreditava ser Richard Chase. A polícia verificou os antecedentes criminais de Richard e encontraram o registro de uma pistola semiautomática calibre 22. Foi quando os detetives e uma equipe de policiais foram até a casa dele para interrogá-lo, mas obviamente que ele negou tudo. Eles então se esconderam no corredor e esperaram Richard sair. Assim que ele saiu, os policiais seguiram e o prenderam, pois além da evidência da arma, ele estava carregando uma caixa manchada de sangue. Suas roupas e sapatos também estavam com sangue. Ao entrar no apartamento de Richard, ficaram chocados com o que viram. As paredes, o chão, o teto, a geladeira e todos os utensílios para comer e beber estavam encharcados de sangue. No balcão estava o liquidificador que Richard usava para fazer as vitaminas com o sangue das vítimas. Tudo estava coberto por sangue endurecido, coagulado e muita matéria podre de órgãos internos. Lembrando, órgãos humanos. Na geladeira tinha várias partes de corpos de animais embrulhadas em papel alumínio. Parte do cérebro do menino David também estava numa Tupperware e pedaços de seu corpo estavam embrulhados em um filme plástico. Encontraram também órgãos internos de Evelyn Mirotti e Teresa Walling. Na mesa da cozinha, ele tinha diagramas da biologia humana, mostrando que tinha certo interesse e conhecimento no assunto. Foi quando Richard Chase foi preso imediatamente. Os julgamentos começaram em 1979. Richard inicialmente se declarou inocente por motivo de insanidade, mas ele foi considerado legalmente são no momento em que cometeu os crimes e foi considerado culpado em todas as 6 acusações de assassinatos em primeiro grau. Nisso, ele foi condenado a morrer na câmara de gás. Já na prisão, durante uma entrevista, Richard Chase admitiu que andava pelas ruas verificando se as portas estavam destrancadas. Segundo ele, portas trancadas eram sinal de que não era bem-vindo e portas destrancadas era um convite para ele entrar. Ele também disse em entrevista que tinha muito medo de nazistas e de OVNIs, e que ele sabe que matou pessoas, mas que foi forçado a matar para se manter vivo, pois seu medo era muito real, e segundo ele, diante da situação, qualquer pessoa faria a mesma coisa. Após passar por vários médicos psiquiatras na prisão, foi constatado que Richard, desde a adolescência, tinha aversão ao sexo convencional e que ele só conseguia atingir a excitação e o orgasmo por meio de atos violentos ou perturbadores. Também conseguia isso através de sofrimento e morte de pessoas e animais, sem contar a necrofilia que ele praticava. No dia 26 de dezembro de 1980, um guarda estava verificando as celas e encontrou Richard Chase deitado em sua cama sem respirar. Ele estava morto. Uma autópsia determinou que Richard tirou a própria vida com uma overdose de antidepressivos, os mesmos que eram prescritos pelo médico da prisão. Em vez de realmente tomar remédio todos os dias, ele estava escondendo até ter o suficiente para acabar com a própria vida. Richard Chase, sem dúvida, foi um dos piores serial killers americanos. Ele ganhou o apelido de Vampiro de Sacramento porque bebia o sangue das vítimas e comia seus órgãos internos. Segundo Richard, na sua mente, isso impediria que nazistas transformassem seu sangue em pó por meio de um veneno que colocaram em sua saboneteira. O Vampiro de Sacramento deixou em sua cela uma estranha carta de adeus, mas ninguém descobriu se ele tirou a própria vida diante de seu complicado quadro mental ou simplesmente para atender os pedidos de seus colegas de encarceramento, que tinham medo dele e queriam encarecidamente sua morte. Se você já conhecia esse caso, comenta aqui embaixo e também compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, inscreva-se no canal.